pessoal do nono ano, tudo bem? Bom, tô deixando essa videoaula gravada pra gente conversar, né, sobre as leis de Newton, as leis do movimento de Newton, tá? Primeira lei, também conhecida como princípio da inércia, tá? O que significa inércia? É uma tendência que o corpo tem ou de se manter em repouso ou de se continuar, né, no caso, um corpo que está em movimento, de continuar em movimento retilíneo e uniforme, tá? Então, o princípio diz o seguinte: na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso, e um corpo em movimento continua em movimento retilíneo e uniforme. Nada pararia alguma coisa que estivesse se movimentando. Imagina o exemplo de você chutando uma bola, né? Eu lançando alguma coisa. Esse objeto tenderia a continuar sem parar o movimento dele. O que causa a parada de movimento? A resistência do ar, tá? E a própria massa do objeto é o que faz com que, de fato, esse objeto pare, ok? Bom, inclusive, a gente pode pensar o seguinte: a inércia, ela é proporcional à massa do corpo. Quanto maior for a massa do corpo, maior a inércia, tá? Então, a inércia é uma propriedade que depende da massa. Quanto maior a massa, maior a inércia. É muito mais difícil você tirar um objeto muito pesado que está parado, né? Tirar ele da posição de repouso, do que você movimentar alguma coisa ou exercer imprimir alguma força em algo que já esteja se movimentando, tá? Por causa da inércia, ok? Então, nós vamos ver que força, massa e aceleração tá tudo relacionado. E o que relaciona esses três princípios, tá? O que relaciona os três princípios é a segunda lei de Newton, ou princípio da dinâmica. Então, de acordo com a segunda lei, nós podemos calcular o valor de uma força multiplicando a massa pela aceleração. Só lembrando, ó, grandezas e unidades de medida. Então, quando a gente trata da grandeza força, o símbolo é o F e a unidade de medida é o Newton. Para a grandeza massa, o símbolo é o M e a unidade de medida é o quilograma. Para a grandeza aceleração, tá? O símbolo é o A e a unidade de medida é metro por segundo ao quadrado. Não se esqueça que essas setinhas aqui em cima indicam que são grandezas vetoriais, ou seja, elas só ficam bem determinadas, totalmente determinadas, se junto com o valor da intensidade, com o valor, né, do módulo da intensidade, eu der condições também, eu fornecer também a direção e o sentido. A direção é a reta e o sentido é a ponta da seta, tá bom? Então, aqui, ó, princípio da segunda lei. Ao aplicar a mesma força em corpos de diferentes massas, a aceleração de cada um também é diferente. Obviamente, imagina um exemplo aqui. Eu vou aplicar uma força de 10 newtons. Eu vou aplicar essa força em um objeto muito leve e um objeto muito pesado. Primeiro eu vou aplicar no objeto leve, depois no objeto muito pesado. Quem que vai se movimentar mais fácil? O objeto leve ou o objeto pesado? O leve. Portanto, quanto menor a massa, maior a aceleração, né? Essa aqui está relacionado com o movimento, né? Então, para corpos que têm a mesma força, diferentes massas causam diferentes acelerações, de forma que, quanto maior a massa, menor a aceleração, tá? Agora, só exemplificando aqui uma relaçãozinha entre força e velocidade, tá? Então, olha só, não é necessário força para que o corpo tenha velocidade, ok?
De onde que vem a velocidade? Onde que tá implícito velocidade? Bom, velocidade, a gente pode puxar ela aqui pela definição da aceleração, ó. A aceleração escalar média é a variação de velocidade pela variação de tempo. Na segunda lei de Newton, a gente escreve que a força é a massa vezes a aceleração. Portanto, se eu substituir aqui, onde é essa aceleração? Pelo significado dela, né? Variação de velocidade pelo tempo, a gente consegue estabelecer também uma relação entre velocidade e força, tá? Então, não é necessário a força para ter a velocidade. A força só altera a velocidade em módulo, tá? Por exemplo, o carro tá em movimento e ele freia, ou ele bate em alguma coisa e para, ou ele passa a ir mais rápido, ele sofre uma aceleração. Então, isso tá fazendo o quê? A força alterar em módulo, tá? Frear ou acelerar. Se o carro for fazer uma curva, se ele for retornar, e aí eu vou estar alterando o quê? A direção e o sentido, tá? Então, força é vetorial e velocidade também, tá? Velocidade também é uma grandeza vetorial, ok? Bom, agora eu vou falar um pouquinho da diferença entre a força, que a gente sempre fala, e o peso, tá? Então, o peso de um corpo, gente, o peso de um corpo é a massa desse corpo multiplicando a aceleração da gravidade G, tá? Então, G é a aceleração da gravidade, é a força que atrai os corpos para a superfície da Terra. Então, a gente só tá aqui andando na superfície e com tudo nos devidos lugares, porque a gravidade tá fazendo esse papel de atrair tudo para o centro da Terra, tá? Na superfície terrestre nossa aqui, tá? Aqui na superfície da Terra, a gravidade, ela tem um módulo aí de 9,8 newtons, que a gente aproxima aí para 10 newtons, não, perdão, newton é unidade de força, metros por segundo ao quadrado, que a gente aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado. Nos exercícios a gente usa aproximado, quando a gente calcula para a superfície da Terra, tá? Senão a gente tem que usar aí o valor que ele deu. Por exemplo, a gravidade num outro planeta, ela não é 10, tá? Tem diferentes valores. Quanto mais eu afasto da superfície da Terra, menor é a força de gravidade, a aceleração da gravidade, tá? Então, quanto mais para cima eu vou indo, menos atraído eu vou sendo para o centro da Terra. A gravidade é menor. Por isso que quem tá no espaço fica flutuando lá dentro da nave espacial. Porque lá a gravidade diminuiu bastante. Não chega a ser zero, mas quase, tá? Então, uma dica importante aqui sobre essa equação, tá? Peso é massa vezes gravidade. A massa de um corpo, ela não se altera se ele for levado da Terra para qualquer outro lugar do universo. A minha massa é a mesma. Se eu peso 80 quilos, eu tenho 80 quilos aqui na superfície, 80 quilos lá na Lua, 80 quilos lá em Marte, 80 quilos lá no centro da Terra. A minha massa não muda. Mas dependendo do lugar que eu tiver, o que vai mudar? O peso. Porque o peso, ele não é só o valor da massa. Ele é o valor da massa vezes o valor da gravidade. Então, se na superfície a gravidade é 10, eu peso 80 quilos, por exemplo, o meu peso é 800 newton, porque eu vou fazer 80 da minha massa vezes os 10 da gravidade. Mas e se eu sair da superfície e for para um lugar que a gravidade é 1? Tá? Hipoteticamente falando, minha massa continua sendo 80 quilos. Se a gravidade no lugar que eu tô vale 1, quanto que vai ser o meu peso? 80 newtons, tá? Então, muda. Então, a gente não pode confundir peso com massa. Quando a gente sobe na balança, você vai lá na farmácia saber se você engordou, emagreceu. Na verdade, a gente fala, vão me pesar.
Isso tá errado. Você não tá medindo o teu peso ali. Você tá vendo uma medida da sua massa. Você tá tendo a resposta em quilogramas. Quilograma é a unidade de massa. A unidade de peso. Peso é uma força, tá? Força, peso. Portanto, a unidade de peso é o Newton, tá? Então, aqui, ó, quanto mais afastado da superfície da Terra, menor o valor da gravidade, menor a atração que os corpos sentem, tá? Pessoal, então essas foram, aqui foram os enunciados da primeira e segunda leis de Newton. Nós vamos fazer uns exercicinhos e depois, tá? Nós vamos ver o enunciado, o princípio da terceira lei, que é ação e reação. Beijão, espero que tenham gostado do vídeo.